Eu vi muita fome, muita pobreza, muita miséria, mas nunca, Roberto, como eu estou vendo hoje. Sabe? Nunca vi tanta miséria, tanta gente sadia se humilhando nas ruas com cartaz para não ter que pedir, né, pedindo comida. A indignação vem daí, né? Vem daí, sabe? Vem daí. Eu tenho um filho de 6 anos e eu fico pensando se esse menino acorda e diz: pai, eu estou com fome. Mãe, me dá comida, eu estou com dor na minha barriga. Eu fico pensando, caramba, será possível que a gente botou uma pedra no coração? Você sabe que apenas 1/4 das crianças brasileiras fazem 3 refeições hoje. No país que mais produz comida no mundo, por pura canalice política. Uma política de estoque, sabe? Uma política de estoques reguladores que o Brasil tinha e uma política de segurança alimentar resolvia isso, porque nós temos a comida. Não é a África que não tem a comida. Nós temos a comida. Aqui é a canalice política e eu preciso resolver isso. Em ocasiões anteriores, o senhor já falou da possibilidade de criar 5 milhões de postos de trabalho em um período de 2 anos. Como é possível fazer isso? Bom, eu meio que dei as pistas agora nessa primeira resposta, que eu estou tentando ser o mais prático e objetivo, embora sejam assuntos complexos. Mas os milhões de empregos que nós podemos fazer com a brevidade necessária, no caso 2 anos, 5 milhões de empregos, é uma meta muito bem estudada. Aqui o centro é a retomada da construção civil. Por quê? Porque a construção civil ela contrata mais rapidamente, sem maior exigência de qualificação, não importa do estrangeiro nenhum dos insumos que podem gerar desequilíbrios na nossa já combalida nosso combalido balanço de pagamentos. Hoje existem 14 mil obras paradas no Brasil. Qual é a característica delas? Já passaram pelo penoso processo de licitação, já passaram pelo burocrático processo de licenciamento ambiental e estão paralisadas basicamente pela desconstrução dos fluxos de investimento do governo federal, que estão reduzidos a próximo de zero, e esse próximo de zero estão entregues ao Centrão para a roubalheira mais generalizada que eu já vi, e olha que eu já vi muita roubalheira nessa sofrida República Brasileira. Portanto, por aqui nós temos uma frente de empregabilidade muito importante. Com prazo de maturação um pouco mais lento, é uma retomada da indústria brasileira em alguns complexos exemplares. O Brasil, antes da pandemia, e continuamos, importa do estrangeiro 17 bilhões de dólares no complexo industrial da saúde. Nós vimos agora na pandemia, né, fármacos, químicos, próteses, cama de hospital, respiradores artificiais, EPI, que são os equipamentos de proteção individual, tudo gerando emprego com um tostão precioso e precário do Brasil no estrangeiro. Com a compra governamental, que é uma ferramenta disponível para o status de a nação em desenvolvimento que o Brasil tem na Organização Mundial do Comércio, nós podemos também, a médio prazo, estabelecer um grande complexo industrial da saúde, não é porque a tecnologia que 80% já é patente vencida e a escala é dada pelo mercado doméstico e a ferramenta é a compra governamental. A mesma coisa no complexo industrial do agronegócio, por exemplo, agora os fertilizantes dobraram de preço porque o Brasil criminosamente destruiu a sua indústria de insumos, tanto adubos quanto defensivos, e estamos importando do estrangeiro, sendo nós uma das agriculturas mais competitivas do planeta Terra. A mesma coisa o complexo industrial da defesa e, criminosamente, eu creio que nós voltaremos a conversar sobre isso, o complexo industrial do petróleo, gás e das energias renováveis, onde o Brasil tem uma vantagem comparativa que nós estamos desprezando para gerar empregos de grande qualidade da nossa economia. E, na realidade, por causa disso, se você me perguntar por que você acredita que o presidente Ciro seria melhor do que o presidente Lula, eu falaria exatamente isso, que o Lula já é uma parte da máquina que foi construído durante tanto tempo que uma presidência da Lula é quase viajando para o passado, onde algumas coisas funcionaram e muitas outras não funcionaram, que levaram muito corrupção, muito controvérsia, que não é a PT que criou a corrupção. Não. A corrupção era sistêmica. Ele só aprendeu a ser o mais eficiente possível dentro dela. Mas o partido integrou, o PT integrou nesse sistema corrupto para entender como construir o poder. E eu acho que o Ciro é uma pessoa que vai tentar criar um outro caminho. É um caminho mais moderno. Oi? O que te dá essa fé no Ciro? Por que você acha que ele é diferente do Lula? Tipo, o que te faz sentir no Ciro que ele é um animal diferente, um animal político diferente? Porque eu acho que, por bom ou por mal, o Ciro não tem esse pragmatismo. Ele é uma cara que é quase, ele quase é descontrolado. Ele é uma cara de paixão.
Ele tem emoções muito fortes. Ele tem paixões muito fortes até o ponto que ele nem pode se controlar quando é uma vantagem dele para controlar. Acho que ele é muito genuíno, muito autêntico, muito, muito inteligente. Acho que é um cara muito inteligente. E ele não fez parte desse sistema político. Ele fez. Ele é o ministro da Lula. Ele era um governador. Então, ele não é uma pessoa nova que está chegando. Outsider, né? Mas ele tem uma mentalidade de outsider. É isso que eu estava brigando com você na última vez quando eu estava aqui. Você estava perguntando como Ciro poderia ser uma terceira via quando ele é uma cara do sistema. E estou falando que a mentalidade dele, como ele se comporta, como ele pensa, como ele faz argumentos, não é uma coisa que está abraçando o establishment, está atacando o establishment, está batendo todo mundo. Ele já falou alguma vez contra o STF? O Ciro? É. Não sei, acho que não. Mas talvez porque ele não está contra o processo do STF. E quantas pessoas que não são bolsonaristas falaram contra esse processo do STF? Só eu e você. Então, eu espero que ele falaria contra o processo do STF. Eu acho que muitas pessoas têm medo de verdade do STF. Olha o que aconteceu com... Bosta, imagina o Ciro Gomes, ele não tinha que ter mas medo. como aconteceu... Olha o que aconteceu para o PCO e Rui Costa, por criticar do Alexandre de Moraes. Ele mandou ele... Oi? Ele pediu a dissolução do STF. Agora isso está em processo agora ou ele é proibido do... Tá no processo. O que ele me contou aqui quando eu recebi ele é que quando falou que era o alvo era o PCO, os caras internamente falaram, pera, PCO? Peraí, eu achei que era só contra o Bolsonaro. Que porra é essa você pegar e mirar um partido de esquerda comunista? Sim. Tá ligado? Sim. Que porra é essa? Peraí, tá esquisito essa porra aí, né? Sim. Eu achei que era o inimigo como era, o demônio que a gente tinha que atacar, não é todo mundo, né? É isso que ele é muito contra esse partido, muito contra o identitarianismo também. Ele tem opiniões muito heterodoxas. Ele é o dissidente de verdade. Um pouco estranho, mas eu gosto dessa característica, desse espírito. O PCO é engraçado, cara. Sim, também acho. É um partido de esquerda que mais atrai os liberais. Óbvio, porque para mim, eles estão defendendo dos valores de esquerda de verdade. Como pode se chamar de esquerda e quer que a instituição judiciária, ou o Estado, ou o presidente tenham o poder de censurar pessoas, que quer o governo tenha o poder de silenciar pessoas? Isso não tem nada a ver de esquerda para mim. Não tem nada a ver com direita nem esquerda. Não tem nada a ver com alguém que quer ser livre. Sim. Mas como você disse, as pessoas estão vendo que tem vantagem política para muitas pessoas e eles estão apoiando por causa disso. Sim. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá. Você tem ali uma terra de ninguém também pelo lado do Peru, pelo lado da Colômbia. Na Colômbia menos porque está ali Letícia, que é uma capital de província. Mas do lado de cá está Tabatinga. E os ticunas e os índios. Então ali estabeleceu-se essa holding, que é o narcotráfico, claramente protegido por autoridades brasileiras, claramente protegidos por autoridades, inclusive das Forças Armadas. Não aconteceria se isso se não fosse verdadeiro. Bom, nós vimos o avião presidencial transportando cocaína. Isso é um problema dramático, e esse general Heleno calou a boca e calado está. Eu fui hóspede do general Heleno lá em Tabatinga, no quartel. Ele sabe o que está acontecendo lá e é o general encarregado da segurança institucional do país. O general Mourão foi designado para comandar a estrutura de comando e controle da Amazônia, gastou R$500 bilhão e não aconteceu nada. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, primeiro, um zoneamento econômico e ecológico. Ir ao território e definir a que pode e a que não pode. Descobrir novos potenciais que já estão na memória do INPA, já estão na memória do Emílio Gueldi, já estão na memória das universidades federais. Enfim, há uma expertise técnica, não é, na Amazônia e que tem que ser trazida ao centro dessa dinâmica de reconversão econômica, porque também eles se sentem muito mal de serem administrados, sabe, por uma espécie de despotismo esclarecido entre nós da praia, no eixo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro.
e boto Fortaleza aí para não nos excluir das lindas praias do Brasil. Então, fazer esse zoneamento econômico e ecológico é a única forma da gente começar a ordenar o território. A mudança da política de preços da Petrobras tem um lado simples. Basta uma decisão do seu conselho de administração. E tem um lado complexo. A escolha acertada de uma nova política de preços que não traga desequilíbrios financeiros à empresa e que consiga também achar um ponto de equilíbrio entre os interesses do seu controlador, o povo brasileiro, e os interesses dos acionistas minoritários. Minoritário aqui é um termo que não define muito bem o ruidoso grupo de tubarões do mercado e de investidores individuais que detém hoje 76,7% das ações preferenciais da Petrobras. Estas ações são as chamadas PN, que não têm direito a voto, mas seus detentores, sempre sedentos de lucros, têm forte poder de pressão. Mesmo que só tenha hoje 23,3% das ações preferenciais, pois o restante foi vendido por sucessivos governos, a União é ainda detentora de 63,5% das ações ordinárias. Estas são as ações com direito a voto. E por isso o governo federal continua como o controlador da companhia, ou seja, tem poder de ditar os rumos da empresa. No episódio passado, eu pedi que vocês memorizassem uma sigla que está trazendo efeitos maléficos na vida dos brasileiros, a PPI. Ela significa Preço Paritário de Importação, ou seja, o preço do barril de petróleo no mercado internacional que foi transformado numa decisão absurda do governo na referência de preço dos combustíveis vendidos no Brasil. Trocando em miúdos, o Brasil, que produz petróleo e combustíveis em real e que atende 80% do que consumimos, paga um preço pelos combustíveis como se nós não tivéssemos uma gota de petróleo no nosso subsolo, não tivéssemos refinarias e fôssemos obrigados a importar tudo em dólar. Mas deixe de lado a famigerada PPI e coloca na cabeça uma sigla mais amena, a PPE. Ela significa Preço Paritário de Exportação e é o principal índice que defendo que seja usado para diminuir os preços dos combustíveis de forma realista, sem erros ou demagogia. Não serei, como já disse, nem um explorador como Bolsonaro, que nos cobra um preço que não podemos pagar, nem um esbanjador como Chaves, que, pelo fato da Venezuela ter as maiores reservas mundiais de petróleo, vendia a gasolina quase tão barata quanto um litro de água que saía das torneiras. Vou explicar agora de forma resumida essa política de preços que estou estudando com a minha equipe, com entidades produtivas e sindicatos, e que quero discutir com total transparência com toda a sociedade brasileira. Parece um pouquinho complicada, mas se você prestar atenção, vai entender bem. Num possível governo meu, estou inclinado a definir o preço paritário de exportação do barril de nosso petróleo, fazendo uma média entre três componentes: o custo de exploração, produção e refino da Petrobras, o preço competitivo de exportação do diesel das refinarias brasileiras e o preço do diesel produzido no Golfo dos Estados Unidos. Apenas isso aí já garantiria um preço bem menor do que estamos pagando hoje e daria um lucro razoável à Petrobras, capaz de manter a capacidade de investimento da empresa e a boa remuneração dos acionistas. Mas eu pretendo ir além, para garantir ainda mais vantagens aos consumidores brasileiros e aos acionistas da empresa. Vou explicar. Para evitar abalos bruscos provocados pelas oscilações dos preços no mercado internacional, pretendo fazer ajustes cuidadosos, diminuindo ou aumentando criteriosamente o preço dos combustíveis de acordo com a variação do PPE, mas sempre olhando, em primeiro lugar, os interesses do povo brasileiro. Com uma política moderna e humana como esta, evitaríamos tanta selvageria dos preços como o desequilíbrio financeiro da Petrobras. Estaríamos garantindo a qualidade de vida dos brasileiros e a saúde financeira deste grande patrimônio do nosso povo, que é a Petrobras. Mas a providência mais decisiva para manter a Petrobras como nosso patrimônio, eu vou anunciar no próximo episódio. O país vai parar naturalmente por não ter condições de rodar. Estou aqui em São Paulo,
300 litros de diesel, R$ 2.610, R$ 8,70 o litro do combustível do diesel. Categoria, vamos acordar. Precisamos sim se unir, todos os estados. Você que é motorista de aplicativo, taxista, transporte escolar, motociclista, não importa. Sociedade, vamos acordar, vamos se unificar e ir para cima da Petrobras. Quando eu falo ir para cima da Petrobras, é ir para cima do governo federal também. Porque quem nomeia o presidente da estatal da Petrobras é o presidente, foi o senhor Jair Messias Bolsonaro, que fez uma proposta para nós, um compromisso de mudar essa preço de paridade de importação em 2018. Por isso que nós acreditamos no senhor. 11 membros do conselho, 6 também é indicação sua. Você pode fazer sim. Vamos para cima da Petrobras, vamos para cima do governo federal, vamos para cima do Ministério de Energia, de todos os envolvidos. Não podemos mais ficar calados. Vamos para cima, gente. Em 2016, com a chegada do Michel Temer à presidência da República, uma canetada do Michel Temer, portanto, a solução passa por uma canetada. Ninguém duvide, pelo amor de Deus, do que eu estou falando. Eu sou muito sério e muito experiente. Basta uma canetada. Qual foi a canetada que o Michel Temer fez? O Michel Temer aceitou a pressão dos acionistas minoritários. O que aconteceu? A Petrobras, que era completamente pertencente ao povo brasileiro, depois do Fernando Henrique e do Lula, venderam os dois, Fernando Henrique e Lula, venderam 60% do capital não votante da Petrobras. E passou a partir daí o acionista minoritário, que são os bancos aqui do Brasil e do estrangeiro, a pressionar a política, a subornar os políticos para tentar fazer com que a Petrobras partisse para uma política de lucro máximo no curtíssimo prazo, que é o interesse natural do capitalista. Não temos nada que nos assustar com isso. O que nós temos é que achar a origem, venderam 60% da Petrobras aos estrangeiros, e o Michel Temer, num sistema político absolutamente corrupto, que se implantou no Brasil há muitos anos, determinou que a política de preço da Petrobras chamasse-se PPI. Então o que acontece? Com o Michel Temer você não calcula mais o custo de produção e passa a cobrar o barril como se o Brasil tivesse que importar do estrangeiro. PPI, a política de paridade de importação. Então veja, se o Brasil produz um barril de petróleo, e esse é o número oficial, por $10, e depois que você bota os impostos, o refino, o lucro das distribuidoras, etc., tudo junto, fica $30. A Petrobras está cobrando $130, $140. E como é que a gente prova isso? No lucro. O lucro da Petrobras no ano passado foi de 38%, explorando a dona de casa que não dá conta mais de pagar o gás de cozinha, enquanto o lucro das grandes petroleiras de ponta no mundo foi a 8%. Então ela tira 38%. E o que ela faz com esse lucro? Ela investe, ela aumenta a capacidade de produzir, de refino? Não. Ela paga as dívidas? Não. Ela está distribuindo tudo criminosamente antecipado para o acionista minoritário. De novo, esse dinheiro que está saindo do bolso do taxista, do caminhoneiro, da dona de casa e de todos nós, porque o diesel está no frete de tudo. E os alimentos estão subindo também porque o frete explodiu. Nesses últimos dias, o governo Bolsonaro tem enviado mensagens contraditórias, entre eles próprios, mas no fim é sempre para iludir a população, e não mexer no que importa, que é mudar a política de preços. 2 dias atrás, 21 de junho, o ministro de Minas e Energia disse que não é possível mudar a política de preços da Petrobras. Hoje, dia 23 de junho, o Bolsonaro disse que o novo conselho da Petrobras pode mudar a política de preços. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro diz isso, ele tenta aprovar junto com o Lira um tal vale combustível de R$400, que já foi rechaçado pelos caminhoneiros. Secretários do Ministério da Economia falaram em uma ajuda de até R$400 para motoristas autônomos. A medida, no entanto, ainda não é o que os caminhoneiros esperam. O caminhoneiro não precisa de bolsa, de voucher combustível. Nós precisamos que o governo chame a responsabilidade, chame o Ministério de Minas e Energia, chame a Petrobras e que mexa no preço de paridade de importação, na política de preço da Petrobras. E junto a isso tudo, saiu uma notícia hoje que a Petrobras pediu ao STF prazo maior para explicar política de preços. Resumindo, ninguém sabe o que de fato vai fazer o governo. A única coisa que sabemos é que, depois de 3 anos e meio deixando tudo aumentar, qualquer coisa que ele fizer agora é pensando apenas na eleição, e o estrago já está feito. Como é que resolve isso, você me pergunta? É simples, é uma canetada mesmo. Parece assim que não é, porque o Bolsonaro faz esse imenso teatro, mas é uma canetada. Qual é a canetada? Eu, no primeiro dia de um possível governo meu,
determinarei que o Conselho de Administração da Petrobras, que o presidente nomeia, e quem desobedecer o presidente, você demite e bota outro, percebe? É uma canetada mesmo. Faça o seguinte, vai doravante ser PPE, ou seja, Política de Paridade de Preços de Exportação. Com isso, eu volto aos custos de produção do Brasil e dou um a mais para a Petrobras para ela ganhar em dólar quando o preço do petróleo explodir lá fora, como aconteceu agora, mas não dentro do Brasil, entendeu? E ela então vai passar a pagar, vai cobrar do povo brasileiro quanto custar produzir aqui dentro, mais um lucro razoável. O que vai acontecer? As ações que os capitalistas privados, os banqueiros têm na mão, vão tender a se desvalorizar. Como o Brasil tem que ser um país sério, e a gente não pode simplesmente enganar e lesar quem investiu na Petrobras, a gente vai anunciar no mesmo dia que o governo brasileiro vai recomprar até 60% do capital controlador da Petrobras, porque a partir daí eu transformo a Petrobras numa grande companhia de energia limpa. E aí o povo brasileiro da Bahia deve ajudar o povo brasileiro que não é da Bahia para entender que eles estão tentando privatizar a Petrobras. Deixa eu lhe dizer, no mundo do petróleo, Oswaldo, 80 de cada 100 barris pertencem a estatais. E apenas 20% do petróleo do mundo pertence a um oligopólio, a chamada Sete Irmãs, que são corporações poderosas que mandam nos seus governos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, com a Total, por exemplo. Então nós não podemos fazer isso sob pena de acontecer o que aconteceu com a Landulfo Alves. Um sacrifício tremendo que nós gastamos para fazer essa grande refinaria, uma pioneira refinaria no Brasil, e a Petrobras organizou a sua base de produção no território nacional, de maneira que você não pode trazer um óleo diesel do Rio de Janeiro, de Duque Caxias ou do Rio Grande do Sul, porque ele chega muito caro. Então, todo mundo da Bahia já está experimentando o dia seguinte de uma privatização. É o diesel mais caro do Brasil. Enquanto isso, a grande mídia compra a narrativa dos importadores e dos acionistas. Vejamos. Se a Petrobras, por exemplo, que é obrigada a importar parte do diesel que ela distribui, se ela comprar por um preço, se ela vender mais barato, ela está perdendo dinheiro. Então ela precisa, para garantir a importação, para garantir que não falte combustível, ela tem que comprar a preço de mercado para poder vender a preço de mercado. Além da dificuldade de importação por causa da guerra na Ucrânia, especialistas alertam sobre a pressão que o governo tem feito para segurar os preços da Petrobras. De acordo com a ABICOM, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a defasagem de preço no litro do diesel é de 18% e de 14% no litro da gasolina. Pior do que pagar caro por derivados pelos combustíveis é não ter combustíveis, ter o desabastecimento e não poder escoar a produção, principalmente a produção agrícola brasileira e as exportações. Lembrando que esse desabastecimento ocorre por conta de preços mais altos no mercado internacional e a Petrobras é importadora, levando a uma situação de que vender mais barato no país é prejuízo na certa. Essa narrativa parece ter lógica, para quem não sabe que o governo deixa mais de 20% das refinarias sem trabalhar, e que se voltasse a trabalhar o Brasil não precisaria mais importar. Eu fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, governei o 8º estado brasileiro, fui prefeito da 5ª maior cidade do Brasil, sou o único homem público brasileiro que nunca gastou mais do que arrecadava, nem um único dia sequer. E é isso que eu vou fazer, William. Está bem planejado um modelo completo de reestruturação das finanças brasileiras. Eu vou cortar 20% de todas as renúncias fiscais abusivas. O que é isso? Salmão, filé mignon e queijo suíço estão dispensados de pagar PIS/COFINS na cesta básica do Brasil, por pura fraude e picaretagem. Eu, com isso, acabando essa picaretagem, que é só um exemplo que eu estou dando, eu conheço lugar para tirar aí 70 bilhões. Mas nessa aí eu acho 8. Com 8 bilhões eu boto 1 milhão de crianças brasileiras das nossas periferias numa creche em tempo integral, como nós estamos universalizando na minha cidade, em Sobral, e vamos avançar também para universalizar no Ceará. O Brasil vai cobrar comigo o que eu já cobrei como ministro da Fazenda, imposto sobre os superlucros. Lucros e dividendos empresariais, só o Brasil e a Estônia não cobram. Aqui eu arrecado mais 60 bilhões de reais por ano. O Brasil comigo cobrará um tributo sobre grandes patrimônios, grandes fortunas, de 50 centavos a cada 100 reais de fortuna, 50 centavos, apenas e tão somente das fortunas acima de 20 milhões de reais. Atinge os 58 mil brasileiros e arrecado mais 50 bilhões de reais. Pronto, William, acabou o déficit.
E aqui está a grande chave da única pessoa que está propondo uma mudança radical nessa rendição que o Brasil tem há 30 anos ao sistema financeiro e aos seus lucros abusivos. Combinaria com o seu slogan atual, rebelde da esperança. Sim, senhor.